Olá, esta é a aula número 7 referente à semana 2. O tema de hoje será círculo das duas próximas aulas, né? Hoje nós vamos relembrar o que é o comprimento de uma circunferência, relembrar também o número π, que vocês também, somente acho que o pessoal do terceiro ano já teve algumas atividades lá no centro de mídia. E como esse momento de revisão, né, a gente precisa ter uma base para poder entender as coisas, vamos dizer assim, mais complexas, né? Então hoje nós vamos falar sobre círculo, tá? E aí eu comecei desde a parte básica. Alguns do ano passado devem já ter visto essa aula, mas eu vou relembrar alguns conceitos aqui importantes para vocês, né? Relembrar nunca é demais. Bom, então círculo, né? Então o que seria o círculo? Seria uma forma geométrica, né, onde você tem o centro, certo? Que eu representei pela letra C, e todas as distâncias do centro até a borda é igual. Essa na matemática é chamada de equidistante, né? Tem a mesma distância, tá? Então essa medida ela é chamada de raio. Então do centro até a borda, se você pegar em qualquer direção, tá? Tem que dar a mesma medida. Isso caracteriza um círculo, tá? O raio, quem tem bicicleta, né, aqueles ferrinhos e tal, esse tipo de coisa, também é chamado de raio, que é um conceito aqui do círculo aqui, tudo bem? Bom, outro conceito importante também do círculo, né, que aqui é a parte para dar uma relembrada nos nomes, que como Pitágoras definiu o círculo como uma forma perfeita, né? Então ele tem algumas características referente a ele. Por exemplo, se eu falar de raio, obviamente estou falando de alguma coisa circular, tá? E outro conceito importante é o diâmetro. O diâmetro é quanto eu meço de uma borda a outra e tem que passar pelo centro da circunferência, né? Pelo centro do círculo, certo? Se passar pelo centro do círculo, for uma borda até a outra, isso é chamado de diâmetro. Outra coisa, né, que é referente a uma forma circular. Se eu falar de diâmetro, eu necessariamente estou falando de um círculo ou numa forma circular. Estou falando da forma circular porque, por exemplo, um cilindro, né, que é um formato de uma lata de refrigerante, a parte de baixo da base dele é um círculo, né? Então tem essas características também nas formas geométricas espaciais, certo? Outro conceito importante é o conceito de corda, né? Porque antigamente, como não existia muitas tecnologias avançadas, usava-se cordas, né, para fazer formas circulares. Nas aulas geralmente a gente faz com barbante e tal, tentando remeter essa história da matemática, né? Então a corda seria qualquer medida da borda a outra, só que não precisa necessariamente passar pelo centro, né? Porque se passar pelo centro é o diâmetro, e o diâmetro é a maior corda, obviamente, né? Então aí a gente tem essa situação aí, tá? Então, da situação de corda. E o último conceito aqui, vamos dizer, as propriedades aqui do círculo, é o conceito da circunferência. A circunferência seria o contorno do círculo, né? A medida do contorno do círculo, que nós chamamos, né, em matemática, de perímetro também. Seria como se fosse o perímetro das formas geométricas diferentes do círculo, certo? Então esses são os conceitos importantes, marque, registre e tal. Outra coisa bastante importante, pelo desenho dá pra gente perceber, é a relação entre o raio e o diâmetro, né? Vamos imaginar que esse raio que está aí, ele tenha 5 centímetros, certo? Então do centro até a borda é 5 centímetros. Quanto será o diâmetro desse círculo? Ora, se do raio a medida do centro até a borda e o diâmetro é de uma borda a outra, vai ser o dobro dessa medida, né? Então significa o que? Se o raio for 5, o diâmetro seria 10, seria o dobro, seria 2 vezes a medida, né? E a mesma coisa acontece ao contrário, ou seja, se o diâmetro for igual a 20, qual que será a medida do raio? Ora, se o diâmetro é de uma borda a outra e o raio seria metade disso daí, então basta dividir na metade, basta dividir por 2. Então se for 20, o raio vai ser igual a 10, né? Então essa é uma parte importante de vocês marcarem também, né? Que o raio é a metade do diâmetro, certo? Então se eu pegar o diâmetro tem 10, o raio será 5, certo? Metade da medida. E o diâmetro
é o dobro do raio, ou seja, se o raio for 2, né, o diâmetro será 4, certo? 4 unidades aí, tudo bem? Então esses são os conceitos importantes para a gente poder lembrar, né? Só reforçando todas essas características, obviamente se refere ao círculo, né? Não vou falar, por exemplo, calcule a circunferência de um quadrado, isso não tem, tá? É sobre o círculo mesmo, tudo bem? Bom, aí eu coloquei aqui uma parte, vamos dizer assim, histórica. Você pode só anotar se você quiser, ou só memorizar, para saber do caso do conceito da volta, né, dos ângulos que a gente tem aí. Uma volta completa é igual a quantos graus. Então aqui eu coloquei uma foto do sistema solar, né, que hoje é composto por 8 planetas, tá? Um deles é a Terra, né? E aí a gente tem um conceito de volta, né? Quantos graus tem em uma volta, tá? Então eu vou falar aqui, mas vocês não, é só para entender o conceito, tá? Por exemplo, o primeiro planeta é Mercúrio, tá em inglês aí, mas dá para traduzir numa boa, né? Mercúrio, para dar uma volta completa em torno do Sol, final do sistema solar, ele gasta 3 meses, né, para fazer a volta completa em torno do Sol. Vênus, que é o segundo planeta em relação ao Sol, gasta 8 meses aproximadamente. A Terra, né, é um ano, ela gasta para fazer uma volta completa em torno do Sol. Marte, que é o planeta mais próximo da Terra, né, é 1 ano e 8 meses aproximadamente. Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar e segundo estudos do Galileu, tem 4 luas Júpiter, hein? Gasta aproximadamente 12 anos para dar uma volta completa, percorre uma distância maior, né? Saturno, que é o planeta que tem o anel lá, são 30 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, certo? Urano, 84 anos, e Netuno, que é o último planeta, 165 anos, tá? Então, o conceito de uma volta completa é igual a tantos graus, tá? Veio a partir dos estudos dos planetas terras, né? Mais precisamente dos estudos do Aristóteles, né? Bem antigo aí, que imaginava que os planetas se movimentavam mais ou menos como se fosse uma camada de cebola. Quando você corta uma cebola, fica aquelas camadas, ele imaginava que era formato circular. Hoje já trabalha com outras ideias, né? Mas os conceitos daquela época ficou. Então, por exemplo, se você imaginar que um ano, no caso da Terra, quanto tempo que ela gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Se você imaginar isso aqui, que é chamado de mês comercial, com mês com 30 dias, porque tem mês que tem 28, 29, 30 e 31, né? Então seria mais ou menos como se fosse uma média, tá? Se você imaginar que um mês tem 30 dias, quantos dias a Terra gastaria para dar uma volta completa em torno do Sol? Ora, um ano, 12 meses, não é? Então a gente pega esse ano, né, quantidade de dias, né, seria 30 vezes 12, certo? 30 vezes 12 é igual a 360, certo? 360 dias. Então, se a gente considerar o mês com 30 dias, a Terra gastaria 360 dias para dar uma volta completa em torno do Sol. Ou seja, é o conceito dos graus, né? Então, assim, uma volta completa, ela tem 360 graus justamente por esse movimento que a Terra faz em torno do Sol, certo? Se a gente considerar um mês de 30 dias. Esse mês comercial, tá? Relação do comércio, geralmente, por exemplo, contrário de trabalho, 90 dias, 3 meses, né? Tem essa relação aí de comércio, tá? Bom, aqui só uma curiosidade, tá? Hoje não se usa mais essa ideia de 360 dias, né? Hoje a gente sabe que a Terra gasta precisamente agora, né? 365 dias e 6 horas, tá? Então, ou seja, não é um valor exato como se imaginava antigamente. E aí o que acontece? Se a gente considerar aquelas 6 horas ali que sempre vai sobrar, a gente faz 6 vezes 4 horas, dá um dia completo, não é isso? Então em 4 anos dá um dia completo. Por isso que de 4 em 4 anos a gente tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, não é isso?
que é para ajustar o calendário a essa imprecisão que tem, que hoje já tem tecnologia, hoje tem satélite, tipo de coisa, a gente já consegue precisar um pouco maior, tá? Então isso é só uma curiosidade, então uma volta completa 360 graus por causa do movimento que a Terra faz em torno do Sol, tranquilo? E aí do ano bissexto. Bom, aí a partir desses conceitos a gente consegue determinar a parte de ângulos, né? Então uma volta completa 360 graus, igual eu coloquei lá do movimento que a Terra faz de rotação, não é isso? E aí a metade, meia volta seria 180 graus, ou seja, 360 dividido por 2, obviamente, né? O ângulo de 90 graus, que é um quarto da volta, ou seja, se eu pegar essa volta e dividir em 4 pedaços, daria esse canto, que a gente chama de ângulo reto, não é isso? Já vimos um pouquinho lá no Teorema de Pitágoras e tal, né? E o ângulo de 270 graus, que seria a metade de uma volta, né? Mais 90 graus, ou seja, 180 mais 90 dá 260. 3 quartos de volta, para a gente tentar relacionar também com os conceitos aí, tá? Esses ângulos, se vocês quiserem, né, desenhar mais ou menos aí, só para vocês darem uma lembrada, é importante também relembrar esses conceitos aí, tá? Bom, continuando aqui, agora nós vamos falar sobre o número π, tá? O número π é referente à letra grega, que é como se fosse o P do nosso alfabeto, né? Porque lá tem menos letras no alfabeto grego. E a abreviação de perímetro, que é o tema principal desta aula. Para isso, eu fiz aqui porque tem coisas que fica mais fácil a gente fazer presencial e tem coisas que não, né? Então eu fiz aqui uma animação, vamos dizer assim, referente ao círculo, para a gente poder entender o que é este número π, tá? Da onde vem esse número π. Quem assistiu a aula do terceiro ano tem um pouquinho lá, mas está bem superficial. Aqui a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais este conceito, tá? Bom, então aqui eu coloquei um círculo cujo raio é igual a 1 centímetro, tá? E aí tem o contorno, que é o chamado perímetro, tá? Que no caso do círculo seria a soma de todos os pontos que formam a circunferência, que é essa linha que está destacada aí, né? Então o que acontece? O que seria o comprimento da circunferência? Seria como se eu cortasse um pedacinho desse um talho, assim, um corte no contorno e transformasse isso em uma linha reta. Seria mais ou menos isso aqui, ó, que eu estou fazendo, tá vendo? Esta é a ideia, tá vendo? Então isso aqui seria o comprimento da circunferência. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar ver, nesse caso aqui da circunferência, cujo raio é igual a 1, o diâmetro 2, né, que é o dobro, a gente vai tentar ver quantos centímetros que dá isso aqui. Eu vou dar uma aproximadinha e aí vocês vão conseguir observar a medida aqui em centímetros, né? Olha aí quanto que vai dar. A gente vai perceber que é isso aqui, ó, 6,28 centímetros. Ou seja, se o raio igual a 1, o diâmetro igual a 2, né, que é o dobro, igual a gente lembrou, o comprimento dessa circunferência seria 6,28 centímetros. Aí existe uma relação da onde veio esse número π. O número π também é um conceito do círculo, tá? Ou da circunferência, se assim você preferir, certo? O que eu vou fazer aqui? Como é só para a gente lembrar o conceito, eu vou pegar esse 6,28, que é a medida do comprimento da circunferência, e dividir pelo diâmetro. No caso, o raio é 1, o diâmetro é 2, certo? Dividindo isso aqui, vai dar 3,14. Esse 3,14 é conhecido de todos aí, né? Que é o chamado número π. Tem aqui na calculadora, né? Ele é um número racional, tá? Irracional infinito, né? Ou seja, ele tem várias casas decimais, infinitas casas decimais, e nenhuma se repete, né? Mas a gente usa a aproximação que Arquimedes fez, que é 3,14, dependendo do caso, igual um exercício que a gente vai fazer, a gente pode usar 3 também, tá? Então, só para concluir, o que é esse número π? Eu pegar o comprimento de uma circunferência, né, o contorno dela, igual eu fiz aqui para vocês, certo? E dividir pelo diâmetro desse mesmo círculo. Ou seja, se você pegar um CD e medir o comprimento do contorno dele, certo? Que é a circunferência, e dividir pelo diâmetro,
que é a distância de uma borda a outra, você vai chegar próximo desse número 3, alguma coisa. Pode ser que não dê 3,14 exatamente por causa do instrumento que a gente vai usar para medir, né? Mas sempre vai dar 3, alguma coisa, que esse é o número pi, tá? Ou seja, voltando aqui para a nossa apresentação, ou seja, o número pi é o que? É o comprimento, né? O comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Isso vai dar o número pi, lembrando que o pi é a letra grega que é a abreviação de pi, que é o perímetro, né? O perímetro do círculo, na verdade. Né? Bom, feito isso, a gente consegue desenvolver uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência sem precisar usar instrumento de medida, sem precisar fazer igual eu fiz aqui na animação do programinha GeoGebra. Depois, se vocês quiserem, pode fazer o download, tá? Que nós vamos usar esse programa. Alguns que já tiveram aula comigo já sabem que a gente usa, né? Então já coloca aí no seu celular. E quem não fez, aí tem lá no Play Store, né? Para vocês fazerem o download. GeoGebra chama, tá? Bom, então aí o que acontece? Se o comprimento dividido pelo diâmetro é igual ao π, e eu preciso calcular uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência sem haver necessidade de usar instrumentos de medidas, o que a gente faz? Se o diâmetro ele está dividindo, o contrário de dividir, o que é? É multiplicar, né? Então o comprimento ele pode ser dado pelo π vezes o diâmetro, né? Porque o diâmetro está dividindo, passa multiplicando. Como tem aquela relação que o diâmetro é o dobro do raio, eu coloquei a continuação, né? Ou seja, no lugar do diâmetro eu coloquei 2 vezes o raio, que é o dobro, né? O dobro do raio é igual ao diâmetro, certo? Essas são as duas fórmulas, tá? Que a gente pode utilizar para fazer os cálculos do comprimento da circunferência, certo? E antes que eu esqueça de falar, um tema que cai no Enem também. Aí nos livros vocês vão encontrar dessa maneira aqui, tá? 2πr. Repara que ali pegou a última fórmula, só mudou o 2 de lugar, mas como está multiplicando tudo, não faz diferença nenhuma, tá? Então qualquer uma das três você pode utilizar, mas o que a gente mais vê por aí é o 2πr, que é o cálculo do comprimento de uma circunferência. Ou seja, se você precisar saber o comprimento de qualquer circunferência, você precisa saber o raio ou o diâmetro, né? Aplica essa fórmula, você calcula o comprimento da circunferência, certo? Bom, aí tem alguns memes da internet, né? Eu coloquei aqui só pra gente descontrair um pouco. Tá aqui, ó, quantos moleques cabem em uma circunferência? 2π raio, né? Então assim, é só para lembrar da fórmula, né? O 2π e o raio ali, né? Que seria a fórmula que é mais comum a utilizar, tudo bem? Faça um resuminho aí, marque essa fórmula, que essa fórmula a gente vai utilizar para o exercício, né? As outras coisas aí é só mais conceitual sobre o círculo, que como definiu Pitágoras, é a forma perfeita, né? Por isso que eles representaram para usar os planetas com o formato do círculo, né? Bom, o exercício 7 é um pouquinho fácil em relação aos outros, tá? Alguns já até fizeram esse exercício ano passado, mas como é revisão, relembrar e viver, vamos lá. Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, em 1896, já incluíam o ciclismo, tá? Bicicleta, né? Corridas de bicicleta, em seu programa oficial, com a prova de 87 quilômetros de Atenas a Manhattan. Os Jogos Pan-Americanos incluem o esporte desde de sua primeira edição, em Buenos Aires, capital da Argentina, em 1951. Um ciclista percorre uma pista circular, então se é circular, formato de um círculo, certo? De 15 metros de raio, ou seja, a distância do centro até a borda é 15 metros, tá? Para cumprir esta prova de 87 quilômetros, que é o que ele falou lá, né, dos jogos oficiais aí, né, os Jogos Olímpicos, e 87 quilômetros, ou seja, ele vai ter que dar várias e várias voltas para chegar nisso daí, né? Não sei se vocês assistiram, mas fica rodando até chegar ao final. Aí tá lá, considere o π como 3,14, que é uma aproximação, que é muito comum de utilizar,
E a pergunta é o que? O número de voltas aproximado a serem dadas por esse ciclista. É equivalente a, aí tá lá as alternativas, tem aí o valor. Uma coisa importante de observar é o que? Que o comprimento do raio foi dado em metros, certo? E a prova, a distância total da prova foi dada em quilômetros. Então tem que ficar bastante atento a essas informações, porque para você resolver da maneira correta, você precisa trabalhar com a mesma unidade sempre, tá? Então tem que ficar atento a esse detalhe. Então eu dividi aqui esse exercício em algumas partes, aí vou deixar aqui para vocês. Então, primeiro seria mais ou menos a representação do que seria a pista, né? Formato circular, raio igual a 15 metros, tá? A primeira parte é fazer o que? É transformar a distância da prova, que eu abreviei ali por D, tá? D minúsculo, em metros, porque o raio está dado em metros e a distância foi dada em quilômetros. Ou seja, 1 quilômetro, só para lembrar as unidades de medida, nunca é demais lembrar, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Esse K aí, vocês devem lembrar das físicas de primeiro ano, esse K em qualquer unidade de medida do Sistema Internacional de Unidade, ele representa 1000, né? 1 quilo é igual a quantas gramas? 1000 gramas, né? 1 quilômetro, 1000 metros, então tem essa representação. Então qualquer unidade do nosso Sistema Internacional de Unidade que tem esse K, ele representa 1000, certo? Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, tá? Ou seja, a primeira parte é você saber o total, ou seja, 87 quilômetros é igual a quantos metros, certo? Essa é a primeira parte. Tem várias e várias maneiras de fazer, alguns já conseguem fazer de cabeça, outros vão ter que fazer por regra de 3, né? Você que vê a maneira, mas o que você tem que descobrir? Que 87 quilômetros, quantos metros vai dar? Esse é o primeiro passo, que seria a distância total desta prova, tá? Bom, o segundo passo aqui, ou os próximos dois passos, é calcular o comprimento de uma volta. Ou seja, se ele der uma volta completa, quantos metros ele irá dar, no caso do ciclista aí, né? Quantos metros será uma volta completa? Para fazer isso, nós vamos usar o cálculo que nós acabamos de desenvolver, que é o comprimento da circunferência. Então, concorda que se ele vai dar uma volta em torno daquela pista, matematicamente falando, é o comprimento da circunferência. Nós acabamos de desenvolver a fórmula, né? Então já vou deixar montado aqui. No caso, o π eu vou usar igual a 3 só para facilitar os cálculos. Se você quiser usar na calculadora, pode usar 3 vezes 14. Mas ele falou para usar 3 vezes 14. Tudo bem, eu vou usar 3 só para ficar mais fácil, principalmente quando for fazer a divisão, né? A gente faz um valor aproximado. Repara que ele frisou, né? Na pergunta, o número de voltas aproximado, então já está falando que não vai dar exato, tá? Então a gente usando o π igual a 3 facilita nos cálculos, tá? Então aí eu vou montar aqui para vocês a fórmula, o que o comprimento é igual a 2πr, né? Então eu já vou montar aqui para vocês calcular. O 2 é da fórmula mesmo, o 3 é o valor do π, no caso ele estava pedindo para usar 3 vezes 14, eu usei 3 só para ficar mais fácil, e o 15 seria o raio, que é a distância lá do centro até a borda que ele falou no exercício, certo? Você vai calcular, essa distância estará em metros. Aí para calcular o número de voltas, que eu coloquei com a letra V aí, né? Você vai ter que fazer o que? Você vai ter que pegar a distância da prova, né? Total, e relacionar com o comprimento de uma volta, né? Ou seja, a relação aqui a gente vai ter que dividir, né? Porque quanto mais rodando na pista, menor a distância vai ficando, tá? Então, se menor a distância vai ficando, isso é o conceito da divisão, certo? Então, o que nós vamos fazer? Eu deixei só indicado, que aí você vai pegar as informações que os números que você chegou, né, nos resultados e poder calcular. Esse D é a distância total da prova em metros, tá? Porque em quilômetros dá 87 quilômetros, né? E o C seria o comprimento de uma volta, né? Então, uma volta completa, quantos metros ele vai dar? Dividindo esses dois, você vai encontrar a alternativa mais próxima dos valores lá, tá? Então, faça com calma, né? Quem for fazer sem a calculadora,
né? O ideal é usar o 3 mesmo, igual eu fiz, eu deixei montado assim, mas se quiser usar o 3/14 pode usar, mas aí você terá que provavelmente terá que fazer a calculadora. Pode fazer, não tem problema nenhum não, tá? Mas quem está pensando em Enem, ETEC e derivados aí tem que fazer esses cálculos sem calculadora, e o 3 em vez de 3/14 vai ajudar. Lembrando que é uma aproximação do valor do PIB, tudo bem? Faz esse daí, deixa registrado aí no seu caderno. Aí a próxima aula, semana que vem, a gente continua com o tema de círculo. Nós vamos ver como calcular a área de um círculo, tá bom? Então é isso. Um abraço a todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.